As horas fluem e na noite soam as batidas do relógio, anunciando o tempo e a vida. Avisam que tudo passa, marcam horas ganhas, pungentes perdidas. Horas de solidão, de amor, de fé, dos nascimentos, das esperas, das despedidas, avisam que a vida ainda está em mim. Tuas batidas são minhas vigias de consciência, quando o sono tenta silenciá-la. Mensageiro dos tempos findos, dos tempos novos, das decisões definitivas. Teus ponteiros andarilho às vezes param e tu emudeces. Não gosto do teu silêncio e espero tuas mensagens. Insone fico sem ouvi-las, porque só tu me falas, só eu te escuto nas horas mortas das noites densas. Companheiro, até quando terás meu tempo para marcar? Eu terei tempo para te ouvir? Muito bem. Rezas de Maio, aqui é a novena de Maio de São José. Vamos lá. Vamos para a Reza de Maio. Rezas de Maio, por causa hoje em dia ninguém nem liga mais para isso. A capela não existe mais. Porque quando a gente chegou lá, deixa eu dizer isso, a capela era bem pequenininha quando a gente chegou em São José. Aí depois fizeram uma coisa, hoje é uma igrejinha bem diferente. A capela não existe mais, era pequena, simples. Altar adornado com flores de papel de seda, estrelas e meias luas de laminado dourado, feita por mãos afeitas ao rude trabalho. Velas de cera bruxoleavam, enchiam as paredes de sombras. O colorido vermelho e amarelo das flores cultivadas em jardins humildes misturavam-se com a alvura perfumada dos bugarins. Espalhavam no recinto um cheiro de coisas santas. Noites de rezas. Chegavam meninas com vestes alvas e asas de anjo, anunciadas pelo repique do sino e o cântico das mulheres devotas. Uma alegria, uma luz naquelas almas despojadas. Diante da Virgem Maria, libertados da canseira e dor, os fiéis murmuravam preces, pediam em voz alta, com os olhos suplicantes e chorosos, a saúde, a chuva, a colheita, o perdão, e ofereciam seu amor. A invocação da ladainha, essa aqui é da ladainha, porta do céu, estrela da manhã, torre de marfim, inundavam a rua e as casas e as serras, porque lá era bem pertinho da serra, pulverizando-se nas almas no ar. O júbilo e o fervor cresciam na coroação da Virgem Maria. Qual um altar de sacrifício, as flores secas, guardadas como relíquias, eles guardavam, consumavam-se numa fogueira defronte do patamar. As cantigas se repetiam, os enfeites dos anjos, crianças cintilavam. No campanário o sino tocava, e as rezas, como a fogueira, pouco a pouco amorteciam. Esses quadros vivos de pureza e fé são saudades ancoradas no meu porto de paz. Muito bem. A sua geração todinha foi fortemente influenciada pela Igreja Católica. Foi toda. Toda. É. Analisando hoje, Sim, isso aqui também tem outras coisas. a gente volta para lá. Analisando, tomando como base a sua poesia, esta que você leu agora. Em que isso ajudou a formar sua personalidade, sua conduta, seu padrão moral? É porque eu sempre gostei de ler, né? Porque sempre gostei de ler. Quando eu ensinava, eu comprava revistas, comprava livros, aquele pouquinho de dinheiro. Mas lá em casa ninguém podia, ainda era muito pobre, só tinha os nossos tios que nos ajudavam, né? Aí eu comecei a comprar livros. Ainda hoje eu tenho aqui muito bocado de livro. Depois eu vou lhe mostrar. E sempre fui assim. Agora eu acho que, primeiro, papai era muito pobre, ele tinha pouco conhecimento, mas gostava de ler. Ele gostava de ler. Aquilo era para ler, né? E os Medeiros também gostavam, acho que ainda gostam de ler. Repare, tinha o doutor Moacir, né? Ele sempre foi uma pessoa muito inteligente, muito preparada, né?
dizem que foi um grande juiz, né? Agora tem aquela sinceridade dos Medeiros, né? Porque ele era sincero. Ele também, né? Tá bem. É. Bom dia. A senhora Maria Sergente de Medeiros. está com a idade? 92. Eu vou completar, né? 91. 91 anos. É. E é professora? Fui professora. Fui professora no colégio estadual e na escola normal. Como foi sua infância? A minha infância foi... Nasci em Equador e vim... No Rio Grande do Norte? No Rio Grande do Norte. Depois vim para São José. E aí fiquei até casar. Era professora em São José. São José de Sabugi. São José de Sabugi. Que antigamente se chamava? Capoã. Capoã. É. São José fica a que distância de Santa Luzia? É perto, né? Perto. É muito perto, só Uns 20 quilômetros, acho que é mais. por aí, É, por aí. a ordem de grandeza. Então, na infância, foi uma criança normal? Foi uma criança normal. Brincava? Muito. Ia muito no sítio ou morou no sítio? Não, eu morei em São José só. Quando eu morei em Equador, aí o papai se mudou para São José e aí eu fiquei até casar. Mas seu pai tinha sítio? Nós éramos 7. Mas nunca foi não, em sítio? Hein? Não, era em São José. Agora, em Equador é que a gente morava no sítio. E lá no sítio, qual eram seus brinquedos? Ai, nem me lembro. Pensa que eu me lembro. Brincava de boneca. Boneca? De criança, de menina é assim mesmo, né? Foi alfabetizada no sítio? Fui em Equador, alfabetizada em Equador. Quem foi sua professora? Dona Júlia. Dona Júlia. Que idade tinha a Dona Júlia quando Não me lhe deu lembro. aula? Talvez tivesse uns 50 anos. Em torno de 50 anos. Em torno, mais ou menos. Sua mãe ou seu pai lhe ensinou as primeiras letras? Minha mãe ensinou, ajudava. Ajudava. Passavam aquelas coisas para a gente fazer, para escrever em casa, e ela me ajudava, quando tinha tempo. Né? Como era a Marieta criança, em relação aos amiguinhos, às amigas? Deixa eu ver. Primeiro que foi em Equador, depois São José. Lá em Equador a gente brincava muito no sítio, né? Muito no sítio. E tinha uns açudes, umas coisas ali, a gente brincava. E em São José? Em São José é a mesma coisa, né? Tinha um riacho, papai plantava feijão verde, a gente gostava de brincar lá, de manhã cedo. E na escola? Como era a Marieta estudante, aluna? Sempre fui estudiosa. A sua turma era só feminina ou era mista? Não, era mista. Era mista. Tinha quantas pessoas na turma, mais ou menos? Talvez tivesse umas 30, né? Umas Talvez. 30 pessoas. É. Lembra Mas isso em Equador, né? Em Equador. E em São José? Em São José, eu cheguei lá e fui morar e fui estudar na casa do meu tio em Parelhas, tio Zé Arnaldo. Tio Zé Arnaldo. Eu tinha 2 tios lá, Zé Arnaldo e Severino Arnaldo. Fui para casa de Severino Arnaldo. E a casa do tio Zé Arnaldo, a mulher dele era louca, né? Era louca. Aí eu fui para casa do outro tio, porque em São José não tinha, só tinha alfabetização. Quer dizer que estudou em Parelhas também? Estudei o primário todinho lá. O primário em Parelhas. Sim. Lembra do nome de algum professor? E lá me lembro da Dona Júlia, sim, em Parelhas. Que lhe marcou? Me lembro, era Raimundo Guerra, mas chamavam Seu Guerra. Era do Rio Grande do Norte, de Natal, ele. Esse Guerra era dos Guerra de Aristides Guerra? Eu não sei, talvez fosse. Talvez fosse. Eu acho que sim, porque ele era de Natal. Era de Natal, né? Era. E ele dava aula de quê? Aula de primário mesmo. De todas as disciplinas? De todas as disciplinas. Era uma pessoa muito correta, muito simples. Sempre de gravata, viu? Paletó e gravata. De paletó e gravata. Mas era muito... todo mundo gostava dele. Eu penso que ele era dos Guerra, porque ele era de Natal. Esses Guerra aqui. Acho que isso é uma família que não é pouco comum o nome, né? Exato. Como era o nome dele? Raimundo Guerra. Raimundo Guerra. É. E o professor Raimundo Guerra lhe deu aula
Mas o ponto forte dele era o quê? Era em português? Era matemática? Português, era. Era português? Eu ainda tenho uns cadernos, acredita que eu tenho dele? Um caderno. Tem um caderno? Eu era muito estudiosa, muito. Muito estudiosa. Muito estudiosa. As notas quase todas 10, né? Muito bem, muito bem. Ainda hoje eu gosto só de ler. Gosta muito de ler? Muito, muito. Qual é desse tempo a paixão pela leitura? Eu acho que seja. De Parelhas? De Parelhas, acho que foi. E acho que foi, porque teve bons professores, né? Dos quais eu gostava muito. Dos seus primos, quem era estudioso? Ou primas, lá de Parelhas? Ali, o filho de tio Zé Arnaldo era Avelino. Avelino. Ele tem o nome do pai de mamãe, Avelino Vieira de Medeiros. O pai dele era irmão de minha mãe. Que se formou em Direito. Na Faculdade de Direito do Recife. De Recife, Se ele fosse vivo, teria quantos anos hoje? Não sei. Ele era mais velho do que você? Era mais novo. Era mais novo. Era mais novo. Mas nesse tempo eu era criança. Sim. Nesse tempo eu era criança. E ele era estudioso? Muito estudioso. Eu só vivia estudando. Ele, filho de Severino Arnaldo? Era de tio Zé Arnaldo. De Zé Arnaldo. Tio Zé Arnaldo era o mais velho da família. Era o mais velho? Era. Tá. E só tinha esse primo que era estudioso ou tinha mais algum? Primo ou prima? Primo. Porque de Severino Arnaldo tinha... Deixa eu ver se eu me lembro o nome. Tinha Milton. Milton era muito estudioso. Milton. Tanto que ele formou-se, que eu não me lembro em quê. Engenharia Civil. Não sei, não me lembro não. Engenharia Civil e foi professor e pró-reitor na UFRN. Foi. Era meu colega. Era? Me descobriu no final. Mas ele era muito estudioso e inteligente. Muito inteligente. Os medeiros são inteligentes. Nem todos, mas a maioria viu? Ele era muito inteligente. E tinha Mauro Medeiros, irmão dele, que foi prefeito 2 vezes em Parelhas. Você conheceu o Mauro? Conheci. E as meninas? Hilda? Tem a Hilda. Era estudiosa? Era muito. Ela formou-se, eu não me lembro em quê, né? É professora também? Era. E tinha a Isaura. A Isaura era a mais velha da família de Zé Arnaldo. E Isaura? Tinha Isaura. Desse tempo, que livro lhe marcou? Eu sempre li muito, viu? Desde menino. Ou que autor? Eu não me lembro não. Sei que teve leituras que eu nunca esqueci, mas não me lembro. Lembra algum autor que lhe marcou? Deixa eu ver se eu me lembro. Lembro não. José de Alencar. Sim, Zé de Alencar. Pronto, Zé de Alencar. O Guarani. O Guarani. Ceci e Peri. Ceci e Peri. Leu Iracema? Ali em Iracema. A Virgem dos Lábios de Mel? A Virgem dos Lábios de Mel. Leu Iracema. Era Índia, né? Era Índia. Que eu não me lembrava mais. Ok. E dos portugueses, leu algum? Essa de Queiroz? Eu li essa de Queiroz. Leu essa de Queiroz. Li. E dos nordestinos? Zé Américo de Almeida? Zé Américo de Almeida ainda tem livro dele ali. Ainda tem livro Como é dele? o nome do livro dele? Zé Lins do Rei, era Bagaceiro. Bagaceiro. Sim, Zé Lins do Rei eu li também. Leu também? Eu lia muito. Lia muito. Ali em São José mesmo. Isso toda a vida eu gostei muito de ler, porque mamãe dizia que eu tinha puxado a papai, que o papai era uma pessoa muito simples, mas gostava de ler. Muito, muito simples, porque a gente era muito pobre, né? Quem nos ajudava eram nossos tios. Tio Zé Arnaldo e Severino Arnaldo. E foi essa seu lado intelectual que impressionou Moacir Medeiros? Eu não sei. Como é que foi esse... Eu não sei. Esse é a fé? Eu nem me lembro como eu conheci Moacir, não me lembro não. Você conhecia a família dele? Conheci. Conhecia Lilia? Lilia, conheci. Antes dele? Sim, antes dele. Não, acho que na mesma época. Foi na mesma. Lilia a gente era muito amiga. Mas como é que você veio de lá para Santa Luzia, de Parelhas? Eu vim estudar na casa dos meus tios, dos meus 2 tios. Porque tinha Severino Arnaldo e Zé Arnaldo. Eu vim para casa de Severino Arnaldo. Aqui em Santa Luzia? Sim, aqui em Santa Luzia. Em Santa Luzia. Aí estudava... Santa Luzia não. Ai, meu Deus, em Parelhas. E como é que você veio para Santa Luzia, é a pergunta? A pergunta é quando eu casei. Só quando casou? Quer dizer que agora, às vezes eu vinha aqui, vinha festa, né? Era nas festas. Então foi nas festas que você conheceu o Moacir? Acho que foi. Acha que foi? Tem a impressão que foi. O que é que você lembra de Moacir Medeiros? Eu não sei, eu me lembro que ele era muito inteligente, muito preparado.
Isso aí eu me lembro. Ele era muito sério, Ele lia muito? lia muito. Ele lia muito. Ele, às vezes me corrigia. Lhe corrigia? Era? Era chato assim? Não, não era chato, eu gostava. Você gostava? É porque eu sempre gostei muito de ler e sempre quis aprender. E eu gostava, e a minha, eu gostava muito de português, por isso que eu gostava de ler. E você tem lembrança de... Bom, por alguma razão não deu certo esse namoro, né? Ele era apaixonado por Edith, sempre foi. Ele era apaixonado por Ele Edith? sempre dizia que era apaixonado por E Edith. dizia a você? Dizia. Não lhe A enrolava? sinceridade dele, que era conhecida a sinceridade. Não. É verdade que os medeiros são sinceros mesmo, viu? Que bacana. É. E como é que foi a apresentação que Moacir fez a seu esposo? Ah, não me lembro. Não. Eles eram muito amigos. Viu? Eram muito amigos. Eles eram muito amigos. É. E ele sempre dizia assim, eu devia casar com o Eduardo, porque ele gostava muito de ler também, viu? Ele lhe dizia isso? Ele dizia também. E você acabou casando com o Eduardo? Acabei casando com ele. Né? Que bacana. Casou em que ano? Em 50 aí? Acho que foi 53, se não me engano. Em 53. Foi. Ok. E Eduardo? Fala um pouquinho de Eduardo. Foi expedicionário? Foi expedicionário, era muito inteligente. Lia muito, falava correto. Ele era uma pessoa muito... Farmacêutico? Farmacêutico, teve uma farmácia, que essa farmácia ele só botou essa farmácia quando chegou da guerra. Ele foi para a guerra. Como é que a gente chama aquela pessoa quando quer ir? Voluntário. Voluntário, tá? Quase que não vem a palavra. Ele foi voluntário para a guerra. Ele, lá no exército, o superior dele deu queria que ele vivesse escrevendo tudo, as coisas que precisavam serem anotadas, porque ele tem a letra muito boa, e tinha mesmo, né? Escrevia muito correto, porque ele era muito, muito inteligente. Ele chegou a sair do Brasil? Saiu, ele esteve na Itália. Esteve na Itália. É. Agora, ele, para a Itália, ele foi voluntário. Ele apresentou-se voluntário. E, portanto, quando voltou, reformou-se como expedicionário. Foi expedicionário, né? Era tenente? Eu não me lembro. A patente? Me lembro não, me lembro não. De saudosa memória. Saudosa memória. Ele faleceu em que ano? 91. 91. E Santa Luzia? Bom, aí você estudou em Parelhas e se formou, fez escola normal. Fez escola normal e depois pedagógico. Fez escola normal aonde? Aqui. Em Santa Luzia. Depois pedagógico. Lembra das freiras? Me lembro de Mato Palmeira, Madre Leal, Irmã Judite, que era um colégio de freiras. Isso foi mais ou menos em que ano? Ah, não me lembro. Foi praticamente na fundação do colégio? Da escola normal? Foi, né? Mato Palmeira foi a primeira diretora, né? Eram todas freiras. Irmã Judite, Mato Palmeira, todas. Qual é a Madre ordem? Leal, Santa Teresa. A ordem de Santa Teresa. Aqui do Ceará. Do Ceará. Ok. E vinha muita gente de fora estudar em Santa Luzia. Tinha muita gente. Agora, existia internato. E a maioria das moças aqui por perto vinham para cá, vinham, até de Patos vinham. Porque aqui tinha esse internato. Coisa que não existe mais, né? O internato eu acho que acabou. Não sei. E depois que saiu da escola normal, em Santa Luzia? Eu fui ensinar. Fui ensinar.